O shopping Iguatemi de São Paulo fervilhava com seu movimento habitual de uma tarde de quinta-feira, quando pessoas de diferentes classes sociais se cruzavam pelos corredores reluzentes, cada uma carregando suas próprias histórias e aspirações. Entre elas, caminhava Rodrigo Santos, um jovem de 24 anos que trabalhava como motorista particular há 3 anos, vestindo seu uniforme impecavelmente passado e carregando uma pequena caixa de veludo azul marinho nas mãos trêmulas. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de nervosismo e determinação enquanto se dirigia à joalheria mais famosa e cara do shopping, a Brilante Exclusive, conhecida por atender apenas a elite paulistana e por seus preços que facilmente ultrapassavam o salário anual de muitos brasileiros. Rodrigo havia economizado cada centavo durante 2 anos e meio para comprar o anel de noivado dos seus sonhos para Amanda, sua namorada desde a adolescência e filha de uma família de classe média do bairro de Santo André. Eles haviam crescido juntos na periferia da Zona Sul, onde aprenderam que o amor verdadeiro vale mais que todas as riquezas do mundo, mas Rodrigo queria dar a ela algo especial, algo que simbolizasse o quanto ela significava para ele e o quanto estava disposto a sacrificar para vê-la feliz. O anel que havia escolhido custava R$15 mil, uma quantia astronômica para alguém que ganhava R$2.500 por mês, mas ele havia trabalhado fins de semana, feriados e madrugadas como motorista de aplicativo para juntar cada real daquele dinheiro sagrado. Ao entrar na joalheria, Rodrigo foi imediatamente impactado pelo luxo ostensivo do ambiente, pisos de mármore italiano, lustres de cristal que custavam mais que seu carro usado, vitrines iluminadas com joias que brilhavam como pequenos sóis capturados em ouro e prata, e um silêncio respeitoso que parecia sussurrar sobre o poder do dinheiro. Os vendedores, todos vestidos em terno sob medida, atendiam clientes elegantes que falavam em tons baixos sobre investimentos, viagens internacionais e compras que representavam para eles o que um lanche representaria para pessoas comuns. Rodrigo se sentiu imediatamente deslocado naquele ambiente, mas respirou fundo e se aproximou do balcão principal, onde uma vendedora loira de meia-idade examinava algumas peças com uma lupa profissional. "Com licença", disse Rodrigo educadamente, "eu gostaria de ver aquele anel que está na vitrine, o solitário de diamante." A vendedora, que usava um crachá com o nome Sandra, ergueu os olhos lentamente e o examinou da cabeça aos pés com um olhar que conseguia ser ao mesmo tempo sutil e profundamente desrespeitoso. Ela notou imediatamente o uniforme de motorista, os sapatos sociais que, embora limpos e bem cuidados, claramente não eram de marca cara, e principalmente a tensão nervosa que Rodrigo tentava disfarçar sem muito sucesso. "Aquele anel custa R$15 mil", disse ela com um tom que sugeria que estava fazendo um favor ao informar o preço. "Tem certeza de que é isso que você está procurando?" Rodrigo sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve a compostura e respondeu com firmeza: "Sim, tenho certeza. Posso vê-lo, por favor?" Sandra hesitou por um momento, claramente contrariada por ter que tirar uma peça tão cara da vitrine para alguém que, na sua opinião, obviamente não tinha condições de comprá-la. Ela se dirigiu à vitrine com movimentos deliberadamente lentos, como se estivesse fazendo um enorme favor, e retirou o anel com cuidado exagerado, colocando-o sobre um tecido de veludo preto sobre o balcão. "É uma peça exclusiva, diamante de 1 quilate, ouro branco 18K, certificado de autenticidade internacional", disse ela recitando as especificações como se falasse com uma criança que estava fingindo brincar de adulto. Rodrigo observou o anel com os olhos brilhando de emoção genuína. Era exatamente o que havia visto nas fotos online, exatamente o que havia sonhado em colocar no dedo de Amanda. "É perfeito", murmurou quase para si mesmo, "é exatamente isso." Ele abriu sua carteira e começou a contar as notas de R$100 que havia trazido, organizadas e separadas em elásticos para facilitar a contagem. Sandra observou a cena com crescente irritação e desconforto, percebendo que talvez houvesse se equivocado sobre a capacidade financeira do rapaz, mas ainda relutante em aceitar que alguém vestido daquela forma pudesse realmente ter R$15 mil em dinheiro vivo. Foi nesse momento que outros clientes começaram a notar a situação. Um casal de meia-idade, vestindo roupas caras e carregando sacolas de marcas internacionais, parou para observar discretamente o que estava acontecendo. A mulher cochichou algo no ouvido do marido, que sorriu de forma maliciosa. Outro vendedor, um homem mais velho e aparentemente mais experiente, se aproximou de Sandra e murmurou algo em seu ouvido que fez ela franzir ainda mais o senho. O ambiente da joalheria, antes respeitosamente silencioso, agora fervilhava com uma tensão palpável, como se todos estivessem assistindo a um espetáculo que não deveria estar acontecendo ali. "Senhor", disse Sandra com um tom que tentava soar profissional mas carregava uma agressividade mal disfarçada,
Preciso verificar a autenticidade desse dinheiro antes de prosseguir com a venda. É procedimento padrão da loja. Rodrigo a encarou com surpresa e indignação. Como assim verificar a autenticidade? São notas normais, tiradas do banco. Sandra já havia ligado para o gerente, que apareceu rapidamente como se tivesse sido chamado para resolver um problema de segurança. Existe algum problema aqui? Perguntou ele, olhando diretamente para Rodrigo com suspeita evidente. O gerente da joalheria, um homem corpulento de aproximadamente 50 anos chamado Carlos, aproximou-se do balcão com a autoridade de quem estava acostumado a resolver situações delicadas e manter a reputação impecável do estabelecimento. Ele vestia um terno escuro impecável e uma gravata italiana que custava mais que o salário mensal de Rodrigo, e seus olhos pequenos e calculistas examinaram a cena com a perícia de alguém que sabia identificar problemas potenciais antes que se tornassem escândalos públicos. Sandra, qual é a situação? Perguntou ele, mantendo a voz baixa mas claramente audível para todos os presentes, incluindo os outros clientes que agora faziam questão de observar discretamente o desenrolar dos acontecimentos. Este rapaz quer comprar o solitário de R$ 15.000 e trouxe o dinheiro em espécie, respondeu Sandra, como se estar pagando em dinheiro fosse uma espécie de crime ou comportamento suspeito. Achei melhor chamar você para verificar os procedimentos de segurança. Carlos assentiu gravemente e se dirigiu a Rodrigo com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Senhor, entenda nossa posição. É incomum alguém aparecer aqui com essa quantia em dinheiro vivo, especialmente. Ele pausou significativamente, deixando o preconceito pairar no ar como fumaça tóxica, especialmente em sua situação profissional. Precisamos tomar algumas precauções. Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias, mas forçou-se a manter a calma. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, havia crescido na periferia e conhecia bem as diferentes faces do preconceito social e racial. Que tipo de precauções? Perguntou ele, tentando manter a voz firme apesar da humilhação que queimava em seu peito como ácido. Vou precisar que você apresente documentos de identidade, comprovante de renda e origem do dinheiro, respondeu Carlos, sabendo perfeitamente que estava criando obstáculos desnecessários que nunca exigiria de clientes que se encaixassem no perfil socioeconômico habitual da loja. Eu tenho RG, CNH e até meu contra-cheque, disse Rodrigo, tirando os documentos da carteira com movimentos cuidadosos para não demonstrar a raiva que fervia por dentro. Trabalho como motorista particular há 3 anos, economizei esse dinheiro trabalhando dia e noite, inclusive fins de semana e madrugadas como motorista de aplicativo. Cada centavo aqui foi ganho com honestidade e muito suor. Ele colocou os documentos sobre o balcão com dignidade, mantendo a cabeça erguida apesar da situação constrangedora que estava sendo forçado a enfrentar publicamente. Carlos examinou os documentos com uma lentidão teatral, como se estivesse realizando uma investigação criminal complexa. Os outros clientes da loja observavam a cena com uma mistura de curiosidade mórbida e satisfação maliciosa, como espectadores de um circo onde alguém estava sendo humilhado para o entretenimento gratuito de pessoas que se sentiam superiores. Uma senhora idosa, carregada de joias caras, comentou em voz alta para sua acompanhante: que situação mais estranha. Por que alguém como ele viria comprar aqui? A pergunta foi feita sem qualquer tentativa de descrição, como se Rodrigo fosse invisível ou surdo. Senhor Rodrigo, disse Carlos após vários minutos de exame desnecessário, seus documentos parecem estar em ordem, mas ainda assim vou precisar consultar nosso sistema de segurança e verificar com o banco a origem dessas notas. É um procedimento que pode levar algumas horas. Rodrigo percebeu imediatamente que se tratava de uma manobra para desencorajá-lo a efetuar a compra, uma forma sofisticada de discriminação que não deixava rastros legais mas era devastadoramente eficaz em seu propósito de manter indesejáveis longe daquele ambiente exclusivo. Quanto tempo exatamente? Perguntou Rodrigo, calculando mentalmente se teria tempo de esperar e ainda chegar no trabalho em horário. Ele trabalhava como motorista particular de um empresário muito exigente que não tolerava atrasos e poderia demiti-lo por qualquer deslize. Olha, para ser honesto, disse Carlos baixando a voz em tom conspiratório, talvez seja melhor você procurar uma joalheria mais adequada ao seu orçamento. Temos outras lojas no shopping que vendem peças similares por preços mais acessíveis. Aqui nossos produtos são realmente voltados para um público muito específico. A sugestão foi como um tapa na cara de Rodrigo. Ele sabia que tinha o dinheiro, tinha os documentos, tinha o direito de comprar qualquer coisa que pudesse pagar.
mas estava sendo sistematicamente desencorajado e humilhado simplesmente por não se encaixar no perfil socioeconômico que aquelas pessoas consideravam apropriado para frequentar aquele estabelecimento. "Eu quero comprar este anel", disse ele com voz firme, controlando a emoção que ameaçava transbordar. "Tenho o dinheiro, tenho os documentos, e tenho o direito de ser atendido como qualquer cliente." Sandra e Carlos trocaram olhares significativos, claramente irritados com a persistência de Rodrigo. "Vou precisar ligar para a segurança do shopping para verificar alguns procedimentos", disse Carlos, pegando o telefone de forma ostensiva. "É para sua própria proteção, entenda. Com tanto dinheiro em espécie, nunca se sabe." A ameaça implícita pairou no ar como uma nuvem escura, e Rodrigo compreendeu que estava sendo tratado não como um cliente, mas como um potencial criminoso. Se você está acompanhando esta história e sentindo no peito a mesma indignação que Rodrigo estava vivendo naquele momento, então você entende o que é ser julgado pela aparência, pela roupa que veste, pelo trabalho que exerce. Quantas vezes já fomos olhados de forma diferente só porque não nos encaixamos no padrão que alguém considera apropriado para determinado lugar? Esta não é apenas a história de Rodrigo, é a história de milhões de brasileiros que trabalham honestamente mas ainda são tratados como cidadãos de segunda classe. Se isso toca seu coração, se desperta em você memórias de momentos semelhantes ou simplesmente a vontade de ver a justiça sendo feita, deixe aqui nos comentários sua própria experiência ou sua opinião sobre situações como esta. Sua voz importa, sua história tem valor, e juntos estamos construindo um espaço onde o respeito e a dignidade não são privilégios, mas direitos básicos de todo ser humano. O silêncio tenso na joalheria foi quebrado pelo som de passos firmes e determinados que ecoavam pelo piso de mármore. Todos os olhares se voltaram para a entrada da loja, onde acabava de entrar um homem imponente de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno italiano sob medida que custava mais que muitos carros populares. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, ele usava um relógio Rolex que brilhava discretamente em seu pulso, e carregava uma pasta de couro legítimo que tinha o monograma MSA gravado em ouro. Era Miguel Santos Aguiar, um dos empresários mais ricos e influentes de São Paulo, dono de uma das maiores construtoras do país e conhecido por sua filantropia, mas também por sua personalidade forte e intolerância a qualquer tipo de desrespeito. Miguel caminhou direto até o balcão onde Rodrigo estava sendo constrangido, e sua presença imediatamente mudou toda a dinâmica do ambiente. Carlos e Sandra o reconheceram instantaneamente, afinal ele era um dos clientes mais importantes da joalheria, alguém que já havia gastado centenas de milhares de reais em peças exclusivas para sua esposa e filhas ao longo dos anos. "Boa tarde, Sr. Aguiar", disse Carlos com uma reverência quase servil, "que prazer tê-lo aqui novamente. Em que posso ajudá-lo hoje?" A transformação em seu tom de voz foi tão dramática que chegava a ser cômica, passando da suspeita agressiva para a deferência absoluta em questão de segundos. "Boa tarde", respondeu Miguel com voz grave e autoridade natural, mas seus olhos estavam fixos em Rodrigo com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia reconhecimento. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" A pergunta surpreendeu a todos, especialmente Carlos e Sandra, que não conseguiam processar o fato de que aquele homem extremamente rico e poderoso não apenas conhecia o jovem motorista, mas falava com ele em tom familiar e respeitoso. Rodrigo, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e constrangimento ao ver seu patrão testemunhando a situação humilhante pela qual estava passando. "Senhor Miguel", disse Rodrigo com a voz ligeiramente trêmula, "eu vim comprar um anel de noivado, mas estão..." Ele hesitou, não querendo parecer que estava reclamando ou criando problemas, mas Miguel percebeu imediatamente a tensão no ar e o desconforto evidente de seu motorista. "Estão o quê?", perguntou Miguel, agora dirigindo um olhar penetrante para Carlos e Sandra, que começaram a suar frio ao perceber que haviam se metido em uma situação muito complicada. "Estão dificultando a venda porque acham que eu não tenho dinheiro para comprar", completou Rodrigo, decidindo ser honesto sobre o que estava acontecendo. Miguel permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação, e então se voltou para Carlos com uma expressão que poderia congelar o inferno. "Deixe-me entender", disse ele com uma calma perigosa, "vocês estão questionando a capacidade de pagamento do meu motorista, um jovem que conheço há 3 anos, que é absolutamente honesto e trabalhador, que nunca me deu um único motivo para duvidar de seu caráter." Carlos engoliu em seco, percebendo que havia cometido um erro catastrófico. "Senhor Aguiar, nós apenas seguimos os protocolos de segurança da loja. Com tanto dinheiro em espécie..." "Protocolos de segurança?", interrompeu Miguel,
sua voz ganhando um tom gelado que fez todos na loja se encolherem. Vocês aplicam esses mesmos protocolos comigo quando venho aqui com dinheiro vivo? Aplicam com outros clientes bem vestidos? Ou esse protocolo especial é reservado apenas para pessoas que vocês julgam inadequadas para este ambiente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel continuou: Rodrigo trabalha para mim há 3 anos. É pontual, honesto, dedicado, e sei que economiza religiosamente para realizar seus sonhos. Se ele está aqui com 15 mil reais, é porque trabalhou muito para conseguir esse dinheiro. Sandra tentou se defender. Senhor Aguiar, nós não queríamos desrespeitar ninguém, apenas. Mas Miguel a interrompeu com um gesto da mão. Não queríamos desrespeitar? Então me expliquem por que meu funcionário está sendo tratado como um suspeito, por que estão questionando dinheiro honestamente ganho, por que estão fazendo ele se sentir como se não pertencesse a este lugar. Ele se virou para Rodrigo e disse: mostre-me o anel que você quer comprar. Rodrigo apontou para o solitário sobre o balcão, e Miguel o examinou brevemente. Excelente escolha. Amanda vai adorar. Carlos percebeu que precisava fazer algo para salvar a situação e tentar manter a clientela valiosa que representava Miguel. Senhor Aguiar, houve um mal-entendido. Claro que podemos processar a venda imediatamente. Mas Miguel não estava interessado em facilitar as coisas para eles. Não, já perderam a oportunidade. Rodrigo, guarde seu dinheiro. Vamos sair daqui e comprar o anel em algum lugar onde você seja tratado com o respeito que merece. A declaração causou pânico visível em Carlos e Sandra, que perceberam que estavam perdendo não apenas uma venda de 15 mil reais, mas possivelmente um cliente que representava muito mais em compras futuras. Por favor, Sr. Aguiar, implorou Carlos, foi realmente um mal-entendido. Podemos resolver isso agora mesmo. Inclusive, posso oferecer um desconto especial. Miguel o cortou mais uma vez. Desconto? Depois de humilharem meu funcionário, acham que um desconto resolve a situação? Vocês não entenderam nada. Não se trata de dinheiro, trata-se de dignidade. Rodrigo tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa, e o tratamento que vocês deram a ele é inaceitável. Ele se dirigiu a Rodrigo. Vamos embora. Conheço o dono de uma joalheria muito melhor, onde você será tratado como o cliente valioso que é. Enquanto caminhavam em direção à saída, Miguel parou e se voltou uma última vez para Carlos. Ah, e certifique-se de que seus superiores saibam exatamente por que vocês perderam minha conta. Nunca mais volto a esta loja, e farei questão de contar para meus conhecidos o tipo de tratamento que vocês dispensam a pessoas trabalhadoras e honestas. A ameaça pesava como uma sentença de morte para o futuro profissional de ambos os funcionários. Queridos amigos que nos acompanham nesta jornada, chegamos ao momento em que a dignidade de Rodrigo foi restaurada pela intervenção inesperada de alguém que reconheceu seu valor como pessoa. Quantas vezes precisamos de alguém para validar nossa humanidade diante do preconceito alheio? Se esta história está tocando vocês profundamente, se estão torcendo para ver Rodrigo conquistar não apenas o anel, mas o respeito que sempre mereceu, então vocês entendem o poder transformador que existe quando alguém se coloca ao lado da justiça. Nos contem nos comentários. Vocês já viveram situações onde se sentiram julgados injustamente? Já foram testemunhas de alguém sendo discriminado? Como reagiram? Suas experiências e reflexões enriquecem nossa comunidade e mostram que não estamos sozinhos nesta luta por um mundo mais justo. Sugiram também outras histórias que gostariam de ver contadas aqui, porque cada narrativa de superação que compartilhamos planta uma semente de esperança no coração de quem mais precisa acreditar que dias melhores virão. Enquanto caminhavam pelos corredores do shopping, Miguel permanecia em silêncio, claramente processando o que havia presenciado na joalheria. Rodrigo, por sua vez, sentia uma mistura de gratidão e constrangimento. Agradecer que seu patrão havia intervindo em sua defesa, mas constrangido por ter sido visto em uma situação tão humilhante. Eles entraram no elevador que levaria ao estacionamento, e foi ali, naquele espaço fechado, que Miguel finalmente quebrou o silêncio que pesava entre eles desde que saíram da brilhante Exclusive. Rodrigo, disse ele com uma voz mais suave, mas ainda carregada de indignação, há quanto tempo você estava economizando para comprar aquele anel? 2 anos e meio, senhor, respondeu Rodrigo, olhando para o chão. Trabalhei todos os fins de semana como motorista de aplicativo, peguei turnos extras sempre que podia, economizei em tudo que conseguia.
Queria dar algo especial para Amanda, algo que mostrasse o quanto ela significa para mim. Miguel assentiu pensativo, e Rodrigo pôde ver no reflexo do espelho do elevador que o rosto do empresário carregava uma expressão de profundo respeito. E por que escolheu justamente aquela joalheria? Perguntou Miguel, embora já soubesse a resposta. Porque queria o melhor, admitiu Rodrigo. Pesquisei muito, li avaliações, comparei preços. Queria que fosse perfeito. Quando chegaram ao estacionamento, em vez de se dirigir ao carro de Rodrigo ou ao seu próprio veículo, Miguel o guiou até um banco próximo à praça de alimentação. Sente aqui comigo, disse ele, e Rodrigo obedeceu, intrigado com o comportamento incomum de seu patrão. Normalmente, Miguel era cordial, mas mantinha uma distância profissional apropriada entre patrão e empregado. Hoje, porém, algo havia mudado na dinâmica entre eles. Rodrigo, você sabe como eu comecei na vida? Perguntou Miguel, e o jovem balançou a cabeça negativamente. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Cresci em Guarulhos, em uma casa de 2 cômodos onde moravam 7 pessoas. A revelação surpreendeu Rodrigo completamente. Ele sempre havia imaginado que Miguel nascerá rico, criado em berço de ouro, frequentando escolas particulares caras e universidades prestigiosas. Comecei trabalhando como ajudante de pedreiro aos 14 anos, continuou Miguel, seus olhos distantes como se estivesse revivendo memórias antigas. Acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia inteiro no sol, chegava em casa com as mãos feridas e o corpo dolorido. Mas nunca me conformei com aquela situação. Estudava à noite, poupava cada centavo, sonhava com algo maior. Rodrigo escutava fascinado, vendo seu patrão sob uma luz completamente nova. Quando tinha 22 anos, depois de anos economizando, consegui comprar meu primeiro terreno. Era pequeno, em uma área afastada, mas era meu. Foi quando decidi que construiria uma casa e tentaria vendê-la. Se desse certo, compraria outro terreno. Se não desse, pelo menos teria aprendido algo. Miguel sorriu ao lembrar daqueles tempos difíceis, mas cheios de esperança. A primeira casa levou 8 meses para ficar pronta, trabalhando sozinho nos fins de semana. Quando vendi, consegui lucro suficiente para comprar 2 terrenos. Foi assim que começou tudo. O que estou tentando te dizer, Rodrigo, é que reconheço em você o mesmo espírito que me trouxe até aqui. A determinação, a honestidade, a disposição para trabalhar duro pelos seus objetivos. Quando eu te contratei há 3 anos, não foi apenas porque você dirigia bem ou porque tinha referências impecáveis. Foi porque vi em seus olhos a mesma fome de crescer que eu tinha na sua idade. Rodrigo sentia os olhos marejarem, emocionado com as palavras de reconhecimento de alguém que admirava profundamente. Miguel continuou, o que aconteceu hoje naquela joalheria aconteceu comigo inúmeras vezes quando era jovem. Eu era julgado pela minha roupa, pelo meu sotaque, pela minha origem. Muitas vezes fui humilhado em situações similares. Mas cada humilhação me dava mais força para provar que eles estavam errados sobre quem eu realmente era. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Não apenas vamos comprar o anel para Amanda, mas vamos voltar àquela joalheria amanhã de uma forma que eles nunca esquecerão. Como assim, senhor? Perguntou Rodrigo, intrigado. Miguel sorriu, e pela primeira vez desde que se conheciam, Rodrigo viu um lado quase travesso em sua personalidade séria. Amanhã você vai me buscar em casa, como sempre faz. Mas em vez de usar meu Mercedes, vamos no meu Lamborghini Huracan. Você vai dirigir, entrará naquela joalheria vestindo um terno que vou providenciar para você, e vai comprar o anel que escolheu. Não por vingança, mas para mostrar que dignidade e respeito não dependem da roupa que vestimos ou do carro que dirigimos. Eles precisam aprender que trataram mal um jovem excepcional. Rodrigo ficou sem palavras por um momento, processando a proposta inacreditável que acabará de ouvir. Senhor Miguel, eu não posso aceitar isso. É muito generoso, mas... Miguel o interrompeu com um gesto gentil. Rodrigo, não é caridade. É uma lição que eles precisam aprender, e você é a pessoa perfeita para ensiná-la. Além disso, depois do que presenciei hoje, tomei uma decisão importante sobre seu futuro na minha empresa. Mas isso é conversa para amanhã, depois que comprarmos aquele anel. O sorriso misterioso no rosto de Miguel deixou Rodrigo ainda mais curioso e ansioso pelo que estava por vir.
Naquela noite, Rodrigo mal conseguiu dormir, sua mente fervilhando com as possibilidades do dia seguinte. Ele contou para Amanda sobre tudo o que havia acontecido, e ela chorou de emoção ao saber como Miguel havia defendido seu namorado. Ele viu em você o que eu sempre vi, disse ela beijando seu rosto. Um homem bom, trabalhador, que merece todo o respeito do mundo. Rodrigo adormeceu sabendo que o dia seguinte seria inesquecível, não apenas pela compra do anel, mas pela lição de dignidade que tanto ele quanto os funcionários da joalheria aprenderiam para sempre. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou 2 horas mais cedo que o habitual, tomou um banho demorado e se arrumou com especial cuidado, sabendo que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Quando chegou à mansão de Miguel no Morumbi, encontrou seu patrão esperando na garagem ao lado de uma visão absolutamente deslumbrante, um Lamborghini Huracan amarelo que brilhava sob a luz matinal como uma joia motorizada. Ao lado do carro, pendurado em um cabide, estava um terno Hugo Boss preto, uma camisa branca de seda italiana, uma gravata discreta mas elegante, sapatos sociais de couro legítimo e até mesmo um relógio Omega emprestado. Boa sorte hoje, disse Miguel entregando as chaves do supercarro para Rodrigo. Dirija com confiança. Você merece estar atrás do volante deste carro tanto quanto qualquer outra pessoa. Rodrigo vestiu o terno no banheiro da casa de Miguel, e quando se olhou no espelho, mal reconheceu a própria imagem. As roupas caíam perfeitamente em seu corpo, dando-lhe uma postura naturalmente mais ereta e confiante. Miguel o observou com aprovação e assentiu satisfeito. Perfeito! Agora você parece externamente o que sempre foi internamente, um homem de valor. Eles subiram no Lamborghini, com Rodrigo ao volante e Miguel como passageiro, e partiram em direção ao Iguatemi sob os olhares admirados e curiosos de pedestres e outros motoristas que observavam o espetacular veículo passar pelas ruas de São Paulo. Quando chegaram ao shopping, Rodrigo estacionou o Lamborghini bem em frente à entrada principal, em uma vaga reservada para clientes especiais que normalmente só era ocupada por carros de luxo similares. Várias pessoas pararam para admirar o veículo, tirando fotos discretas e comentando sobre sua beleza impressionante. Miguel e Rodrigo caminharam lado a lado pelos corredores do shopping, agora numa dinâmica completamente diferente do dia anterior. Rodrigo se sentia transformado, não apenas pelas roupas caras que vestia, mas pela confiança que Miguel havia depositado nele e pela lição de autoestima que estava aprendendo na prática. Ao se aproximarem da brilhante Exclusive, Rodrigo sentiu o coração acelerar, mas desta vez não era de nervosismo ou medo, era de uma expectativa quase divertida pelo que estava prestes a acontecer. Miguel parou antes de entrarem na loja e disse: "Lembre-se, você não está aqui para se vingar ou humilhar ninguém. Está aqui para comprar um anel para a mulher que ama e mostrar que dignidade não tem preço. Seja educado, mas firme. Seja gentil, mas não submisso." Rodrigo assentiu, respirou fundo e empurrou a porta da joalheria com uma naturalidade que ele mesmo não sabia que possuía. A reação dos funcionários foi instantânea e quase cômica. Sandra, que no dia anterior o havia tratado com desconfiança e desprezo, agora o cumprimentou com um sorriso radiante e uma cordialidade exagerada que beirava o ridículo. "Bom dia, senhor. Que prazer tê-lo aqui novamente. Em que posso ajudá-lo?" Sua voz havia mudado completamente de tom, tornando-se melosa e servil de uma forma que contrastava brutalmente com a frieza do dia anterior. Carlos, o gerente, apareceu imediatamente como se tivesse um radar para detectar clientes importantes, e seu comportamento foi ainda mais dramático na transformação. "Senhor", disse Carlos com uma reverência que chegava a ser constrangedora, "que honra recebê-lo em nossa loja. Vi pela janela um magnífico Lamborghini estacionado na frente. Magnífico veículo, realmente excepcional." Rodrigo observou a cena com uma mistura de divertimento e tristeza, percebendo como as pessoas podiam ser superficiais e como julgavam outras baseando-se exclusivamente em aparências. "Obrigado", respondeu ele com educação, mas sem qualquer subserviência. "Vim comprar o anel que estava olhando ontem. O solitário de diamante de R$ 15.000. A mudança de comportamento foi tão evidente que chegava a ser desconfortável. Sandra correu para a vitrine e retirou o anel com movimentos quase reverentes, colocando-o sobre o tecido de veludo com cuidado extremo. "É uma peça verdadeiramente excepcional, senhor. Diamante de primeira qualidade, certificado internacional, ouro branco 18K. Uma escolha perfeita para uma ocasião especial." Carlos se aproximou e adicionou: "Para um cliente especial como o senhor,
Posso oferecer condições especiais de pagamento, descontos exclusivos, embalagem premium. Rodrigo o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Não preciso de descontos. O preço está justo e vou pagar à vista, em dinheiro, como planejei desde o início. Ele retirou da pasta que carregava os mesmos R$ 15.000 do dia anterior, organizados nos mesmos elásticos, vindos do mesmo trabalho honesto e da mesma economia disciplinada. A diferença era que agora, vestido adequadamente e chegando de um carro caro, o mesmo dinheiro era recebido com respeito e até admiração. Que organização impressionante, comentou Sandra, examinando as notas como se fossem obras de arte, quando no dia anterior havia insinuado que poderiam ser falsas. Miguel observava tudo de um canto da loja, sorrindo discretamente ao ver como a lição estava sendo aprendida por todos os envolvidos. Ele sabia que Rodrigo nunca mais seria o mesmo depois daquela experiência, que havia ganhado uma confiança nova em si mesmo e uma compreensão mais profunda sobre como o mundo funcionava. Mais importante ainda, sabia que os funcionários da joalheria também estavam aprendendo uma lição valiosa sobre preconceito e julgamentos precipitados. Carlos processou a venda com uma eficiência impressionante, oferecendo serviços adicionais, garantias estendidas e até mesmo cartões de fidelidade para futuras compras. Senhor, será um prazer atendê-lo sempre que precisar. Nossa loja está à sua inteira disposição. Quando Rodrigo recebeu a caixinha com o anel, embalada em papel especial e acompanhada de um cartão personalizado, sentiu uma emoção genuína. Finalmente havia conseguido comprar o anel dos sonhos de Amanda, mas mais importante que isso, havia aprendido uma lição fundamental sobre seu próprio valor como pessoa. Ao saírem da loja, Miguel colocou a mão no ombro de Rodrigo e disse: "E agora, meu jovem, precisamos conversar sobre seu futuro." Eles se sentaram novamente no mesmo banco do dia anterior, mas agora a conversa teria um tom completamente diferente. "Rodrigo, o que você viu hoje não foi magia. Foi simplesmente o poder da apresentação pessoal e da confiança. Mas o que mais me impressionou foi que você manteve sua essência. Não ficou arrogante, não tratou mal quem o havia maltratado. Isso mostra o caráter que eu sempre vi em você." Miguel continuou: "Por isso, tomei uma decisão. Quero que você pare de ser apenas meu motorista. Vou te colocar como assistente executivo, com salário 3 vezes maior, e vou custear uma faculdade de administração para você. Em 5 anos, se continuar se dedicando como sempre fez, você será gerente de uma das minhas filiais." Rodrigo ficou sem palavras, lágrimas de emoção correndo pelo seu rosto. "Senhor Miguel, eu..." Miguel o interrompeu: "Você merece esta oportunidade, Rodrigo. Sempre mereceu. Às vezes precisamos apenas que alguém abra a porta para mostrarmos do que somos capazes." Naquele final de tarde, Rodrigo dirigiu até a casa de Amanda dirigindo o Lamborghini emprestado, vestindo o terno elegante, carregando o anel dos sonhos e uma proposta de casamento que havia preparado cuidadosamente. Quando ela abriu a porta e o viu assim, ficou sem palavras. "Rodrigo, o que aconteceu?" Ele contou toda a história, desde a humilhação do dia anterior até a transformação daquele dia, e quando finalmente se ajoelhou e abriu a caixinha com o anel, Amanda chorou de emoção pura. "Sim, sim, 1000 vezes sim", disse ela entre lágrimas e risos. Anos mais tarde, Rodrigo se tornaria sócio de Miguel na construtora, casaria com Amanda em uma cerimônia linda, compraria sua própria casa e seu próprio carro de luxo. Mas nunca esqueceria a lição daqueles 2 dias, que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste ou no carro que dirige, mas no caráter que carrega, no trabalho honesto que realiza e na dignidade com que trata a si mesmo e aos outros. E sempre que via alguém sendo discriminado ou subestimado, Rodrigo se lembrava de como Miguel havia intervindo em sua defesa, e fazia a mesma coisa por outras pessoas, perpetuando um ciclo de justiça e reconhecimento que se espalhava pelo mundo como ondas em um lago tranquilo. Esta história de transformação e reconhecimento nos ensina que todos merecemos ser tratados com dignidade, independentemente de nossa origem, profissão ou aparência. Rodrigo não mudou quem ele era por dentro, apenas ganhou a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor. Miguel reconheceu o potencial que sempre esteve ali, esperando pela chance de florescer. Se esta narrativa tocou seu coração, se despertou em você a vontade de enxergar além das aparências e reconhecer o valor das pessoas que cruzam seu caminho, então ela cumpriu seu propósito mais importante. Que possamos todos ser como Miguel, criando oportunidades para quem merece, e como Rodrigo, nunca desistindo de nossos sonhos mesmo diante das maiores adversidades.